Começa agora, Diocast, produção pastoral da comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer estar chegando até você com mais um Diocast aqui pelos canais de comunicação da Diocese de São João da Boa Vista, pelo Facebook, YouTube e Instagram. E hoje com um convidado especial aqui para batermos um papo, para falarmos um pouquinho sobre a serva de Deus Lurdinha Fontão, mais uma pérola de santidade da nossa diocese, caminhando para a santidade. E hoje falando um pouquinho sobre esta história tão importante para a nossa cidade de São José do Rio Pardo, para a nossa região que engloba a Diocese de São João da Boa Vista e, claro, também para todo o Brasil. Hoje estamos recebendo Dom Paulo Celso de Martini, abade emérito do Mosteiro de São Bernardo, aqui de São José do Rio Pardo, da paróquia Santuário São Roque. E pode ser que você também esteja sentindo falta hoje do padre Rafael Fabiano aqui conosco. Hoje, infelizmente, não foi possível a presença do padre Rafael Fabiano. No próximo Diocast, com certeza, ele estará por aqui. Então já deixo aqui aquele grande abraço ao padre Rafael Fabiano, padre Luiz Fernando e toda a equipe aqui de produção do Diocast. Seja bem-vindo, Dom Paulo. Obrigado, Eduardo. Saudação aos queridos amigos, padre Fabiano e o padre Luiz Fernando. E é interessante, logo nesse começo desse nosso bate-papo, chamar a atenção para quem nos assiste, que o senhor tem uma presença marcante na internet também, com conteúdos ali nas suas redes sociais. Já logo nesse início, Dom Paulo, compartilha para a gente ali os endereços que o senhor está sempre alimentando, os conteúdos. Já pode começar com propaganda? Claro, vamos começar. Onde já se viu, um monge lá de clausura, mas justamente isso aprendi com quem? Com Dom Orani, cardeal do Rio, que tinha uma câmera escura, chavalava, onde ficava tudo assim como essas cascas de ovo, como é que chama aqui, essas espumas. Sim, as espumas. Até agora acabei de fazer as colocações da explicação da regra de São Bento. Pelo Facebook, Dom Abade Paulo Celso de Martini. Pelo YouTube, Abadia Cisterciense. E no Instagram, @Dom Abade. Muito bom, então fica o convite para você acessar, curtir e acompanhar os conteúdos publicados pelo Dom Paulo. Dom Paulo, nós convidamos o senhor para falar um pouquinho mais sobre a serva de Deus Lurdinha Fontão. Até a minha experiência aqui em São José do Rio Pardo, na Igreja Católica, iniciou-se na capela, na Igreja de Nossa Senhora do Loreto, no bairro Jardim Aeroporto. Tinha um grupo de jovens lá, fui convidado para participar. Logo depois já encontrei o senhor também nas celebrações das missas aos domingos, acompanhando o grupo de jovens. Minha história da comunicação, inclusive, começou com a Rádio Maria, que era sediada ali na paróquia Santuário São Roque. Então, hoje, além de falarmos da Lurdinha Fontão, para mim também é muito especial esse bate-papo com o senhor, Obrigado. Nessa nova etapa da comunicação da Diocese, recebê-lo aqui também. E ficamos contentes de ver que toda a sua participação ali frutificou em tantas obras, seus vários trabalhos, na sociedade e tal, e também, sobretudo agora, como Diocast, Sim. A nossa Diocese em entrevistas e tudo. Parabéns graças a você. A Deus. Que bom, graças a Deus. Isso que é ser cristão no meio deste mundo. E olha só, a gente está falando da igreja de Nossa Senhora do Loreto. Então, porque justamente você não chegou a dizer. Por quê? Sim, porque porque ela está sepultada nessa igreja. Ela ficou 32 anos lá. Depois, quando foi feita a sua exumação, o Vaticano, então, recomendou que fosse no local mais... a sede da paróquia, Matriz Santuário São Roque, que está... 150 metros da casa onde ela morava, Era onde ela participava. Bom, então antes da gente chegar na igreja de Nossa Senhora do Loreto, vamos traçar então essa linha do tempo, Quem foi Lurdinha e por que essa marca tão expressiva aqui na nossa cidade e região? Por aquilo que o postulador lá do Vaticano quis que até colocasse no seu sarcófago, é o termo, sarcófago do túmulo, mãe, leiga e mãe de família. Bom, você também, não é? Aí, leigo, você é mãe de família. Sim. Foi uma normal, fez todas as coisas normais de uma maneira extraordinária. E eu sou testemunha porque eu a conheci. Até podemos dizer que devo minha vocação assim a ela, porque ela que me fez conhecer o mosteiro, as missas que celebrava lá quando eu orei no sítio dos meus pais. Então foi uma mulher de igreja, As atas que ela fazia, o livro de crônicas da nossa paróquia, as atas, a primeira ministra da Eucaristia, mulher da nossa
da nossa diocese não recordo, mas da nossa paróquia foi. Então foi uma mulher muito, né? A Semana da Família, que é em São José do Rio Pardo, ela dinamizava, reunia 2.000 pessoas. Puxa. Trazia pessoas assim como Antônio Maria, João Moana, e era uma coisa assim, um sucesso, né? É a sua vida espiritual, porque nós temos ainda, e isso faz parte até de todo o histórico dela, as agendas. E ela colocava assim: levantei às 5 da manhã, fiz o café, fui para a igreja lá ao lado da sua casa, abri a igreja, rezei o terço, participei da missa, voltei para casa, servi o café para o meu esposo e tudo mais. Quer dizer, não é aquela mulher que ficava só lá na igreja, viveu muito bem a sua vida como família. E foi uma graça de Deus, né? Que a família, digamos, ainda que lógico ficava assim, mas ela fazia bem o seu trabalho na sua casa e o trabalho também na vida na igreja, né? Isso que é muito bonito, né? Então tem essa agenda que conta. Não sei como ela tinha tempo de fazer tudo isso, né? Como professora e tudo, né? Olha só. E hoje, vamos até dizer que a internet acaba tomando muito tempo nosso, né? De ficar acompanhando as notícias, as últimas informações, a vida dos outros. Tem muita gente que acaba acompanhando, né? Muito tempo e acaba perdendo tempo de cuidar da própria vida, vamos colocar assim. Vamos dizer que a Lourdinha tinha esse dom, então, como o senhor falou, de fazer várias coisas, era uma pessoa proativa para o bem, né? Cuidando das coisas da igreja e também das coisas da própria casa. Não sei se foi nessa época que surgiu aquele chavão, né? Ela procurou fazer da sua casa uma igreja para que a igreja fosse, né, uma casa também de acolhida. Mas isso ela procurou fazer, né, com tanto amor, né, sua participação, o seu empenho, seja nos jornais, seja nos programas da rádio em São José do Rio Pardo, seja o seu contato muito... Olha como que os santos, como que se diz, né? Diz que tem um ditado feio que os porcos se cheiram, então... Os santos também se comunicam, né? Amicíssima do servo de Deus, Dom Tomás Vaqueiro. Olha. Temos cartinhas, inclusive, né? De orações e tudo, né? E Dom Tomás tinha uma grande estima. Tanto é que quando ela teve um acidente, ela era do Focolar, estava em Aparecida, tinha acabado de confessar-se com o Dom Tomás, e voltando, na altura de Atibaia, um acidente, e ela, que até não estava tão, assim, parece tão doente, acabou indo para o hospital e tudo, e acabou morrendo 2 dias depois. E Dom Tomás disse: não, ela vai ficar na igreja, sepultada dentro da igreja onde ela, que ela construiu, né? E, por incrível que pareça, né, que ele disse na homilia assim: olha, aqui não estamos colocando aqui, sepultando uma mulher muito boazinha que dinamizou a construção da igreja. Ele disse: aqui estamos sepultando, né, o corpo de uma santa. Bom, tudo bem, talvez aquele fervorinho, aquela coisa toda, né? E olha só, ambos, né, estão em processo de beatificação. Dom Tomás, meu Deus, ele que me crismou, me ordenou, também chamava-se uma magricela, né, porque eu era muito magrinha e tudo mais, né? E era muito, né, assim, dado com ela e tudo. E anos depois, o cardeal Mota, já falecido, que está até sepultado em Campinas, escreveu para Dom Tomás dizendo: olha, eu sei que aí na América Latina tem muitos que estão em processo, assim, muitos de, nem falar de processo de beatificação, que edificaram o povo. O tal do do bispo Dom Oscar Romero, que já é beato, né? E também aí na sua diocese, uma tal de Lourdinha Fontão. Olha. Que chegou lá, né, em Roma e tudo mais, né? E até celebramos esses dias a Nossa Senhora Aparecida. Você sabia, Eduardo e caros internautas aí, que no batistério da serva de Deus, vão querer fazer isto, mas, né, talvez era costume na época, constava como madrinha de batismo Nossa Senhora Aparecida. Olha só, que madrinha. E que madrinha, né? Certamente tinha lá as pessoas que estavam, né, ali segurando tudo mais ela, né? E ela nasceu aqui em São José do Rio Pardo em 1931 e morava em frente, assim, quase em frente, uma praça onde tem o Ducandário São José, onde ela fez a primeira Eucaristia, onde começou como catequista, né? E até pensava: ela vai ser a vocação para ser freira religiosa, né? Só rezava, até que ia nos bailes e via o pessoal dançando e ela rezando o terço, né? Aquela coisa toda, né? Mas, né, depois casou, e um matrimônio muito fecundo, né? Teve 2 abortos espontâneos, né, mas os todos, né, bem formados e tudo. E ela justamente procurou fazer. Eu tenho muitas gratas, assim, recordações da casa dela, né? Uma mesa redonda onde ela oferecia
ali algum lanche quando eu vinha do sítio, né? E às vezes ficava com vergonha de ficar no mosteiro, né? De comer lá junto com os monges. Então eu, às vezes, quando tinha muita pressa, eu ia na casa da minha avó, que ficava perto do mosteiro, ou então na casa dela, né? Então eu devo muito a ela, uma mulher de muita santidade. E olha só, a reflexão que nos dá essa possibilidade de termos uma mãe de família, né? E com essa possibilidade de ser santa, de ser canonizada. O senhor falando sobre o dia a dia, sobre a preocupação, sobre estar em oração, né? Em momentos assim de sociedade. Hoje em dia, Dom Paulo, quais seriam esses passos, né, para cada um de nós trilharmos também esse caminho de santidade em meio a essa agitação, a essas transformações todas, em meio a essa, vamos dizer, pós-pandemia? Não dá nem para dizer isso ainda, né? A gente ainda está em meio a esse momento. Quais seriam esses principais passos para seguirmos também como Lurdinha, como Dom Tomás, como, né, outros aqui da nossa diocese que estão neste mesmo caminho? Até atribuem a Papa São João Paulo II que Deus precisaria de um mundo de jovens, de cristãos de calça jeans, né? Nem sei se ele chegou a dizer. E ela procurou fazer isso. Até nessa semana agora, o Vaticano também aprovou a beatificação do Papa João Paulo I, Papa Sorriso, foi nessa quarta-feira. Ou seja, para mostrar que a santidade é algo de normal, digamos assim. Todos somos chamados, cada um no seu estado de vida. E a nossa diocese, São João da Boa Vista, aí, o Diocast e tal, olha, ela perpassa toda essa questão, né? Todos os estados de vida. Vamos lá. Um já é beato, ele é padre, diocesano, né? Bem-aventurado, a gente fala beato, mas é bem-aventurado Donizete Tavares de Lima. Um religioso, que já é venerável, né? Então, o irmão Giovanni, o Roberto Giovanni, que frequentava nosso mosteiro e se confessava com Dom Bonifácio e tudo mais, né? Então, tá, um padre e um leigo, e um religioso. Um bispo, Dom Tomás Vaqueiro, né? Que, nossa, que beleza, né? A sua vida, devo muito a ele também. Um outro padre religioso, porque o outro era um irmão religioso, padre religioso, padre Mateus, ascensionista de Pinhal, né? E uma leiga e mãe de família, serva de Deus, a Lurdinha Fontão. Então é uma benção para mostrar que a santidade não é só assim, os padres, os bispos lá do século VIII e tudo mais. Que conhecemos a nossa terra, ela passou por essas cidades, por essas estradas, né? Bebeu da palavra de Deus, da espiritualidade e das famílias cristãs. Eu conheci também o pai dela não, mas a mãe dela sim, que fazia inclusive túnicas, lavava as túnicas de moço organizar e bordava, chegou até a fazer umas túnicas para os netinhos e tudo mais. Olha só. E então essa oportunidade está aberta para todos nós, né? Esse é o caminho. Tem até uma música do Valmir Alencar, se a imagem e semelhança de Deus foste criado, então dos teus atos o mais sincero e natural é o teu amar, né? Assim que fala a letra da música. E então, na realidade, é isso, né? Se a essência do céu está em nós, o mais natural que pode acontecer com nós é esse caminho da santidade. Justo. É estarmos mais próximos, seguindo os passos de Cristo. Então, aquilo que nos desvia disso, né, que seria a maior dificuldade, então, no nosso dia a dia, né? Que se o natural é ser santo, né, a dificuldade que é criada, então, nesse percurso que nos desvia destes passos. Dom Paulo, o senhor que esteve tão próximo dessa história da Lurdinha, ela também viveu dificuldades assim que puderam talvez até desviá-la desse caminho e ela, né, se mostrou ali diferente em atitudes? Viveu e muitos, por isso que ela pôde ter condições de ajudar. Conta-se nos seus depoimentos que as pessoas têm feito, né? Que às vezes era meia-noite, naquele tempo não tinha celular, né? Alguém ligava, olha, está acontecendo isto, né? E ela me dá 5 minutos, quando ela não dirigia, alguém vem me buscar. Porque ela passou, imagine, né? Morava na roça, professora de roça, até ela que deu aula para o Padre Jorge. O Padre Jorge, falecido, adormecido em Deus, tinha a mesma letrinha dela, né? Redondinha e tudo mais, que ela, tudo mais, né? Depois, na própria vida, a educação, né, dos filhos e tudo. Certamente a família, por vezes, né, ficava mais, essa mãe não para em casa, né? Mas ela soube mostrar que não estava abandonando a família. Por amar muito a família, fazia com que toda a sua família participasse, né, em Deus. Tanto é que
Hoje nós vemos, né, os familiares aí de uma forma de cada um nos seus trabalhos e tudo, mas que tem esse contato, né, com a vida de igreja, né? E sobre as dores, a última frase que ela escreveu antes de morrer, lá em Aparecida, no seu diário, era isto: se a dor une, que seja bem-vinda. Então ela passou por muitas dores, né? E geralmente ela sempre falava nas suas orações pelas mães que esperam um filho, pelas mães que desejam um filho. E temos relato até inclusive agora, faz o quê? 2 meses, de uma pessoa que tinha a gravidez, acho que foram 7 gravidezes, só chegava ao 7º mês, enfim, não conseguia, né? E demos a oração, a pessoa no caso nem mora aqui na cidade, e levamos a oração com a relíquia agora, né, de 3º grau, que é um tecido que tocou, né, os ossos dela. Pronto, a criança, a gravidez foi levada até o final e nasceu, né? E já está, acho que com 1 mês, né? E foi o primeiro neto de uma avó que esperava e chegou, né? Inclusive a nora, ela já estava já com seus 40 anos e tudo, e foi uma bênção de Deus, né? Atribuída à serva de Deus. A serva de Deus, Lidinha Fontão. Falando nesse processo de servo, bem-aventurado, né? Como se iniciou esse processo, né? Quem teve essa iniciativa? Hoje existe um grupo que faz esse trabalho de avaliação dos próprios milagres, a composição da oração. Como foi esse processo, Dom Paulo? Então, em 2014, eu era o abade, eu era o pároco, e já, como se diz, auscultando, né, aquele desejo, tudo, até consultei, no caso, na época, Dom Orani, que já era cardeal, não, antes de ser cardeal, porque no dia que ele se tornou, foi criado cardeal, nós levamos para o Vaticano a abertura do processo, né? E conversamos com o Dom Davi, né, que Deus o tenha, né, e ele também falou, né, essa disposição e tudo. Então começou. Mas depois houve um certo tempo que eu fiquei ausente aqui do mosteiro, fiquei 3 anos fora, e com a chegada então do nosso querido bispo, né, Dom Antônio Emídio Vilar, então se deu o início à composição oficial, né, de uma associação. E ela foi declarada, aliás, já tinha sido declarada em 2014 como serva de Deus. Primeiro estágio é serva de Deus. É um título, digamos, um nome técnico para alguém que começa. Para ser adquirido isto, precisou do aval de todos os bispos da arquidiocese de Ribeirão Preto. Foi feita uma consulta no Vaticano, se por acaso nunca tinha chegado nenhuma denúncia a respeito dessa pessoa. Não, nada impede, né? Então, serva de Deus. E está ainda na fase diocesana, porque precisa, né, e tudo. E agora, se Deus quiser, não conseguindo nesse ano, o ano que vem, já pode ser na fase romana. Depois vai ser visto, então, os sinais das virtudes heróicas, né, a sua santidade de vida, os seus exemplos. Por isso que estão sendo feitos de maneira muito sigilosa depoimentos. E são muitas perguntas que a pessoa tem que se falar na hora, leia isso daqui, mas você escreveu, que está escrito, está certo, tem que assinar. E depois uma comissão, que é o postulador que vem de Roma, Paulo Bilotta, ele que veio fazer a exumação, ele que decretou todas, em nome do Vaticano, lá, todas as medidas, né, do sarcófago, o local, tudo muito sigiloso, tudo muito, né, até mesmo onde foi feita a exumação, a gente até sabe, mas não porque não podemos acreditar como santa, como beata já. Não, a igreja vai. Então ela é só serva de Deus ainda. Sim. Indo para a comissão do Vaticano, depois então ela pode se tornar então venerável, depois bem-aventurada, ou chamada beata, aí sim que poderá dizer, rogai por nós. Por enquanto nós só falamos, serva de Deus, Lidinha Fontão, intercedei por nós. E depois, na outra etapa, já seria como santa, né, como beatificada. Então, uma graça de Deus, né? Tem uma comissão, da qual eu oficialmente não faço parte, porque nessa comissão, na associação pró-beatificação, é conveniente não ter o padre, não ter nenhum familiar para não mostrar, foi a família, não. Então, justamente, é uma associação, pessoas sim ligadas à igreja, assim, à causa da beatificação, mas de maneira neutra estão ali, angariando, né, os fundos, porque a parte, digamos, do processo tem lá seus custos, mas não depende da contabilidade nem da paróquia, nem do mosteiro, nada, é uma coisa própria só para este fim. Dessa associação. Dessa associação. Tá. Esse passo a passo, então, ele
pode ter também a colaboração de quem está nos assistindo de várias formas. Sim. Pode ser através do próprio testemunho, né, que é essencial para que esse processo possa evoluir, e também essa colaboração, como o senhor disse, né, essa contribuição mesmo para a associação através de auxílios, benefícios, enfim, esse apoio. Quem as pessoas podem procurar, Dom Paulo, para fazer essa... O presidente da associação é o José Carlos Bini, aqui da nossa paróquia, que muitos anos, né, tem dirigido as rádios da nossa diocese. Já está com certa idade, tudo está desvinculando um pouco dessas questões aí, né, das rádios, que envolve várias coisas, então ele vai ficar mais dedicado, inclusive, para esta causa. Então, eu não tenho agora aqui o dado, eu nem enxergo, nem sei se está aqui o nome do o e-mail, contato@lourdinhafontão.com.br. Queria que seja este o e-mail. Né? E agora, os depoimentos que alguém tiver, assim, olha, um dia ela me falou tal coisa, lógico que pode ajudar, mas a pessoa tem que ser chamada pela né, comissão, que nem somos nós, o casal de postuladores lá de São João da Boa Vista, Ronaldo e a esposa Ana Lúcia Frigini, que vem oficialmente, que faz todo, né, um inquérito, perguntas e tal, e jura que você vai falar a verdade, tal. Então, eles que fazem. Mas pode também, às vezes, que alguém quiser colocar numa folha, olha, eu me recordo disso e tal. Aí pode deixar na Secretaria da Paróquia, ou então para procurar o José Carlos Bini, que isso vai ser depois encaminhado para a comissão oficial da Diocese, né, que vai ver e vai poderá ou não ser levado em conta. Perfeito. Já que o senhor falou do Bini, isso. Né? Aproveitar e mandar um grande abraço aqui para o Bini, né? Nos assistindo nesse momento aqui no Diocast, com a presença do Dom Paulo. O Bini que foi o que me convidou para fazer parte da PASCOM, né? Olha isso aí. Há muito tempo atrás. Ele falou, olha, Edu, né, você trabalhou lá na Rádio Maria, né, tem a sua experiência em comunicação, vamos fazer parte aí da Pastoral da Comunicação. Muito bem convidado, então. E a primeira reunião, me lembro, lá em Casabranca, né, com ele, o Padre Edu, o Padre Joãozinho, que nem está mais hoje aqui na Diocese, né? Servindo a CNBB. Sim. Função muito importante, Padre Joãozinho. Então, olha só, foi, né, relembrando aqui também hoje, né, a oportunidade criada nessa condição pelo Bini. Grande abraço, Bini. Muito obrigado pelo convite. Que bom. E, Dom Paulo, falando da santidade, que ela está à disposição de todos nós, independente, né, da sua forma de vida, seja leigo, religioso, né, ou os próprios consagrados como bispos e sacerdotes. Vamos falar um pouquinho mais de algumas curiosidades da vida dessa serva de Deus, Lourdinha Fontão, né? Um pouco mais assim de quem foi ela, qual que eram os trabalhos que ela fazia. O senhor comentou da pastoral familiar, né? Sobre a Semana da Família. Curiosidades que o senhor se lembra, assim, interessantes de compartilhar com a gente? Então, ela, na época do Padre Agostinho, que é italiano e falecido também há pouco tempo, começou, então, todas as reformas do Concílio Vaticano II. Então, ela foi a primeira que ia na zona rural, cursos para o batismo, o matrimônio, enfim, seus vários depoimentos. E ela, então, tinha essa missão toda especial, né? E, bom, lembranças assim, de coisas até pitorescas, assim, que Sim. O povo gosta tal, né? Mas não é que tem grandes coisas assim. Ela foi uma mulher realmente, né? Na rotina do seu dia a dia, ela procurou fazer essa experiência de Deus, né? Ela falava sempre, né? Chegava, meninos do Brasil, chegava no mosteiro, né? Bom dia, boa tarde, boa noite e tal, né? E era assim, né? Muito, né? E um dia, né? Ela conversando com Dom Orani, que era a madrinha de oração de Dom Orani, eu acho que tinha outras pessoas perto, e do nada ela disse, olhou assim para ele e disse, escutem só, ela disse, né? Um dia esse meu menino aqui vai ser bispo e vai ser papa. Como eles tinham muito assim a familiaridade, deu um tapa nela, para com isso, que história é essa? Onde você tirou isso e tal, né? Ela ficou quieta. Daí algum tempo ela disse outra vez, né? Aí ele bateu, né? Para com isso e tal, né? Imagina que o Espírito Santo vai, né? Se me encontrar aqui, né? Sim. E ela falava isso, até um dia ele falou assim, bom, só se for, né? Bem longe daqui, né? Lá nas estrelas, né? Ou então lá para a Ilha do Marajó, né? Olha só. Brinca com Deus, né? Que ele foi primeiro abade de nosso mosteiro, né? Depois bispo lá de São José do Rio Preto e depois arcebispo de Belém. Acabamos de ter agora aí o Círio de Nazaré, tudo, né?
E Ilha do Marajó faz toda parte daquela região ali da arquidiocese e tudo, tá vendo? E depois, quem diria, né? Então ela dizia que seria Papa, né? E olha, ele foi para o Rio, recebeu o Papa, criado cardeal, ele é o 40º ou 41º, não recordo agora, cardeal da nossa ordem cisterciense. E nós já tivemos 2 papas, Beato Eugênio III e outro Bento XII. Olha, Eduardo, até tempos atrás eu falava assim, não vejo a hora, né, que eles sabem de Dorani ser papa, tudo, né? Hoje, eu não sei, viu, porque ser papa... Olha aí, vem o Paulo VI, não sei o quê. Ontem foi dia de São João 23, né? 60 anos que abriu o concílio. Paulo VI, que já é santo. Né? Nessa quarta-feira agora, o Papa aprovou também a beatificação, né, de João Paulo I, né? João Paulo II, olha, o Bento, né, com todas as dificuldades, está aí, muita santidade, Papa Francisco, mas é uma dificuldade hoje em dia, né? Então não sei se seria uma honra para nós, né, pessoa que nossa diocese da Boa Vista. Nesse dia 12 agora, comemoramos 90 anos do Cristo Redentor, né? Quem é que inaugurou, que promoveu tudo isso? Quem que era na época? Cardeal Leme. Onde é que ele nasceu? Espírito Santo do Pinhal. Olha só. Que na época pertencia à diocese, nem era arquidiocese, diocese de Ribeirão Preto. Então, olha aqui, nessas paragens aqui, né, 3 cardeais, Dom Leme, Dom Orani, que é aqui de São José do Pardo, e depois o cardeal Dom Sérgio da Rocha, que também nasceu também nessa própria região aqui de São Carlos, né? Então, umas águas muito abençoadas, montanhas muito frutíferas. Falta-nos um Papa. Aliás, né, uma vez alguém falava assim, nossa, fulano é isso, aquela coisa tal. O que falta mais, né? Falta um santo. Olha só. Em vida. E já que nós estamos falando da ordem cisterciense, né, esse dia a dia da ordem que, né, de repente, vamos dizer assim... resgata, né, ou pesca alguém dali de São José do Rio Pardo daqui, né, e faz toda essa amplitude, né, para todo um país representando a igreja. Esse processo, o senhor falou já da toda a proximidade da Lurdinha Fontão de Dom Orani, né, mas como é que é para o mosteiro de São José do Rio Pardo, Dom Paulo, ter esse alcance, né, através de um irmão, né, de vocês, que é Dom Orani? Como isso representa para vocês? Se for ver humanamente falando, é uma grande perda, porque, nossa, Dom Orani, meu Deus, né? Eu tinha, barba eu não recordo se eu tinha, mas ele puxava, você dava cada tapa, aquela coisa, me chamava de zebrinha, serelé, filho do Cruz Credo, né? Muito humano, né? Mas a igreja maior que o nosso mosteiro, maior que a nossa cidade, São José do Pardo, maior que a nossa diocese. Então, quando nós, digamos, perdemos, né, alguém, soltamos para florescer em outros jardins. E quanto bem que ele tem feito, né? Então, o importante é isto, né? E mesmo assim, ele mantém muito contato conosco. É difícil o dia em que ele não manda alguma mensagem no grupo lá da antiga Tucaf, que é dos jovens de 60 anos atrás e tudo mais, né? Ou algumas dificuldades, algumas alegrias do nosso mosteiro, a gente compartilha. Até agora, em fevereiro, ele vai fazer 50 anos de profissão solene em nosso mosteiro, né? Então, talvez ele venha também para os 80 anos da inauguração do São Roque, o ano que vem, em junho. Então, ele está sempre muito ligado, né? Muito presente. Que bom. É realmente uma grande oportunidade, né? Esses laços ainda permanecerem, mesmo com a distância e enfim, levando também a nossa diocese para todo o Brasil. Quem sabe um dia para o Vaticano também. Isso, olha só. O Padre Ivan, de saudosa memória, ele deu há muitos anos atrás umas pedras, acho que era ametista, uma coisa. Né? Olha, aqui para... Nós não brincava assim, um dia vamos te ver no pátio de São Damaso, que é lá no Vaticano. Dom Orani nem era ainda. Deixa eu ver. Acho que ele era abade só. Sim, deu as pedras para fazer uma cruz abacial. Né? Olha, depois foi para bispo e tal, e não é que, né, pode se cumprir, e o Padre Ivan deve estar contente lá no céu, vendo que as coisas vão se caminhando. Muito bem. E falando ainda, né, da ordem cisterciense, o senhor que está sempre trabalhando esse conteúdo na internet, né, falando sobre as regras de São Bento, né, qual é como que funciona a estrutura do mosteiro hoje em dia?
quem está nos assistindo talvez tenha esse interesse, esse despertar, queira conhecer um pouco mais, né? Como que faz isso, Vou Dom fazer Paulo? bastante assim, Aham. amedrontador. Levantar 4:30, clausura, né? O silêncio, não se fala durante a oração, aliás, durante a refeição, mas como? Aham. Mas tem todo um significado, né? Porque a noite é tempo de salvação, né? Então a oração que nós fazemos mesmo lá de madrugada, levantamos às 4:30, é algo de maravilhoso, né? Ainda que nossos olhos às vezes estejam dormindo, mas nosso coração está vigiando, está atento, né? À graça de Deus, e é uma bênção. Sempre tem um superior, geralmente chamado abade, ou na falta do abade, como estamos agora, é um chamado prior. Acima dele tem o abade presidente, abade geral. A ordem se faz presente em vários países do mundo, em 4 continentes. Onde temos mais monges é no Vietnã, Vietnã. onde quase todo mundo é igual. E eu conheci muitos vietnamitas que moravam. Mas olha, tem assim pessoa de 60 anos, você olha para ele e fala, não, tem 25. Olha. E ele só ri, só pressa para rir, né? Aham. Então, temos sim na Europa, e como aqui também em São José e nos outros mosteiros do Brasil, o envelhecimento já das pessoas, porque é isso, né? Porque um monge, né, está sempre no mosteiro, não pode, né, comer fora, jantar, passear, não tem dinheiro próprio, não tem salário próprio, não tem Pix próprio, não tem cartão de crédito, não tem salário, né? Mas é uma graça de Deus, né? Poder rezar ali. São 8 momentos de oração durante o dia, quase todos cantados. E, assim, de uma maneira popular, quando se fala monge, nós imaginamos, né, alguém que vive distante da cidade, né? E aqui em São José do Rio Pardo, o mosteiro tá dentro da cidade. Começou fora, né? Em 1939 ficava fora, né? Era um bairro distante. E os mosteiros cistercienses geralmente foram mais ligados ao campo, meio realmente fazendas e locais bem afastados. Bom, por várias questões, a cidade foi chegando e os terrenos tiveram que ser divididos e tal. E depois a nossa identidade, né, com a paróquia, a vida pastoral, né, onde já temos mais de 50 anos. E é uma graça de Deus, sem dúvida alguma. E tem alguns horários que são assim abertos ao público para quem quiser visitar, participar das orações? Abre todos os dias às 6h15 da madrugada para a missa, né, que é uma missa rápida. Assim, mas mesmo assim procuramos cantar as partes fixas em latim, o Kyrie, o Sanctus e o Agnus Dei, e os outros cânticos é só um teclado. Mas quando a pessoa quiser então, conhecer o mosteiro, pelo menos a igreja, aí tem que pedir para ali o porteiro. Agora, se quiser conhecer dentro do mosteiro, aí sim tem que esperar ver o superior dar permissão, por causa do silêncio, do ambiente. Ah, o mosteiro é grande e tal. É para facilitar o quê, né? A individualidade. Não, individualidade não. A privacidade, né? O silêncio, né? E para que possa estar mais em contato com Deus e rezando pelo mundo. Que bom. E Dona Lourdinha, ela frequentava muito, né? O mosteiro e tudo. Me lembro até hoje, vinha aquelas bandejas e coisas, e ajudava. Falar umas coisas, né? Você falava, eu não lembrava nada, né? Sim. Um dia disse que naquele tempo era telefone ainda com fio, né? Então era, sei lá, que hora da noite ela ligou pro Dom Orani, e ele sim, tal. Quando eu vi, né? Orani, acho que caiu a linha. No dia seguinte, Orani foi lá pedir desculpa, porque ela falou, ele dormiu. Tum. Porque ela falava bastante, sabe? Era assim, nossa, né? Não sei como ela tinha tempo para tudo isso, né? E tudo quanto era assunto que você falasse, até diz umas anedotas, não sei se é verdade, que ela colocava lá, Itaquara, 3 de agosto de 1974. Aí, aspas, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. 3 mais 4, 7. Aí, né, o Padre Jorge brincava. Não, os caras falavam que era 8, porque com Deus é sempre mais e tudo, né? Então ela sempre procurava, quando percebia algum assunto meio complicado, assim, ela tentava colocar a vida de Deus. Olha só. Então, assim, realmente, nos detalhes, né? Nos detalhes, no dia a dia, em que se faz essa doação e se trilha esse caminho para a serva de Deus. Aqui, ela esteve com a Santa Madre, né, Teresa de Calcutá. Se encontraram assim de uma maneira surpreendente lá em Loreto. E ela recebeu de Chiara Lubick, que é a fundadora, né, do Focolare, uma palavra de vida. Exatamente agora eu não recordo. Mas era isso. Enquanto tivermos tempo, estava até acho que na Sepultura é uma frase da carta aos Filipenses, né? Mas enquanto tivermos tempo, façamos o bem e tudo. Ela procurou fazer isso, né? Enquanto ela tinha tempo, né? E olha só, quem diria, né, que
um acidente e tudo, mas procurou, né, vivendo, fazendo bem, e está intercedendo por nós, né? Inclusive, quando nós pedimos lá em Atibaia o atestado de óbito atualizado, a juíza, ela disse, engraçado, eu acho que conheci, ela mandou oficial tudo, mas mandou uma cartinha, né, dizendo, olha, eu morava na época em Casa Branca e acho que eu fiz o curso de noivos, né? E foi essa senhora aí quem tinha dado a palestra lá em Casa Branca. Né? Isso deve ser na década de, sei lá, 60, 70, uma coisa assim. Tanto é que ela falou assim, até as custas do cartório aqui da coisa, não, é de graça e tal, né? Então ela mandou esse testemunho. Lá em Atibaia. Lá em Atibaia. Olha só. Isso, deve ter sido há 6 anos atrás, quando foi iniciado o processo de beatificação. Nós precisamos todos os documentos, né, originais, né, do batistério, essas coisas todas, né? E então vamos descobrindo tantas dessas questões. Que bom. Então, o Diocast de hoje falando sobre a serva de Deus Lurdinha Fontão, aqui da nossa diocese, especificamente da cidade de São José do Rio Pardo. Você que nos acompanha pelas redes sociais da Diocese de São João da Boa Vista, hoje conversando aqui com Dom Paulo Celso de Martini, né, da Paróquia Santuário São Roque, ele que é abade emérito do Mosteiro de São Bernardo. E já caminhando aqui para a nossa reta final desse bate-papo, Dom Abade, olha só, nós fazemos um quadro específico aqui no Diocast chamado Papo Reto. O Papo Reto é assim, eu farei algumas perguntas para o senhor, perguntas pessoais. Jesus amado, isso não fazia parte dos que a gente não sabia, não. Que bom que o senhor foi surpreendido. E assim o senhor responde de maneira sucinta ali também, rápida, direta. Se perguntar sobre o tipo de futebol, eu não torço para nenhum. Então, primeira pergunta, o tipo de futebol está fora. Mas se perguntarmos, Dom Paulo, por exemplo, né, um livro, né, que o senhor tem assim, aquele livro é o livro mais especial, o livro marcante na sua vida, qual foi? Ou qual é? Bom, não sei, sendo a serva de Deus, ela deu um livro, acho que era de João Moana, não recordo, Como é Bom Ser Padre. E o Padre Jorge, que foi aluno dela, né, ele falava assim, como é bom ser padre, por que não fui ser antes, né? Brincando, tal, né? Eu não recordo se era desse livro, tal, né? Mas me chamou a atenção se era o autor desse livro, João Moana, tal, que esteve até aqui em São José e tudo, né? Agora, a história de uma alma, porque Dona Lurdinha era muito devota de Santa Teresinha. Inclusive, minha vocação começou naquela igrejinha que tem aqui em São José do Pardo, pequenininha, onde só cabia o Dom Bonifácio, né? Dentro da pequenininha, chamado Bairro do Buracão, né? E ela era muito devota de Santa Teresinha. Foi ali que eu aprendi, inclusive, a oraçãozinha de Santa Teresinha, né? Que tinha que falar depois 24 horas, glória, 24 vezes, serva de Deus, Santa Teresinha de Jesus, rogai por nós. Então, um livro. Agora, um filme, Dom Paulo. Aí você me apertou, porque eu não vejo assim filme e tal, né? Se for ver assim, eu gostei do Os Homens e os Deuses, né? Que foram a morte dos monges trapistas, cistercenses lá da Argélia, pelos extremistas muçulmanos. Inclusive, quem cuida do mosteiro hoje são os muçulmanos, né? Porque os monges não puderam mais voltar. Então, o filme. E também O Grande Silêncio, que é dos monges cartuchos, onde não tem uma palavra, tem o barulho do vento e tal, mas é muito bom mesmo. Muito bem, então a próxima pergunta... E a primeira vez que eu entrei no cinema aqui foi quando estava a Colorinda Breda, Vida, tudo, nós ganhamos, foi sobre a Paixão de Cristo, né? Mel Gibson. Gibson, isso. Você assistiu então a Paixão de Cristo? No cinema? No cinema aqui em São José. E olha só, bom, falamos então de filme, de livro, uma pessoa que é referência para o senhor. Ai. É pegar no susto assim, né? No susto assim, né? Bom, o cardeal do Rio do Orani. Que bom. Uma frase, Dom Paulo, uma frase marcante assim, que está marcada no coração. Deus me ama incondicionalmente, né? Aconteça que for, Deus é amor. Essa é a solução de tantos problemas do mundo. Que bom. Deus me ama incondicionalmente. Né? Quantas vezes a gente fica mendigando o amor em outras situações, sendo que temos o amor de Deus, né, incondicional, né, por todos nós. Precisamos então pedir ao Espírito Santo essa consciência, né, de percebermos, sentirmos e encontrarmos esse amor de Deus por nós, nos deixarmos amar, né? Seria talvez essa a chave, né? Isso. O amor já está ali, né? Basta apenas nos deixar se amar, sentir o amor de Deus. Deus me ama
me sinto amado por Ele. Eu me amo, eu me sinto amado por mim mesmo. Eu posso amar os outros mesmo que não me amem, mas aí vai correr então essa energia, digamos assim, do amor de Deus. Sim. Que bom. Dom Paulo, um prazer recebê-lo aqui. E eu gostaria de pedir para fazer as considerações finais, e fique à vontade. Então, até quiser adquirir, entrar em contato com a nossa paróquia Santuário São Roque e São José do Rio Pardo, para adquirir seja o santinho com a relíquia de 3º grau da serva de Deus. Oração pela beatificação da serva de Deus, Lourdinha Fontão. Pai Santo, que ornastes vossa filha Lourdinha Fontão, com zelo pela vossa palavra, no serviço catequético e no auxílio ao próximo, fazei-nos anunciadores do vosso reino, permanecendo fiéis e vivendo com alegria nossa fé cristã, mesmo diante das dificuldades da vida. Suplicamos a graça da beatificação desta vossa serva, em razão do testemunho cristão que nos deu, e imploramos por sua intercessão a graça que necessitamos. Cada um poderá fazer o seu pedido por intercessão desta serva. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Serva de Deus, Lourdinha Fontão, intercedei por nós. Muito obrigado, Dom Paulo, pela sua presença, a disposição de estar conosco aqui, né, em mais uma edição do Diocast. Um grande abraço a você que nos acompanha aqui nas redes sociais da Diocese de São João da Boa Vista. E lembrando, este é o programa completo. Você também poderá assistir os cortes, né, na sexta, no sábado, domingo, segunda, terça e quarta-feira. Os melhores momentos do programa de hoje você também poderá assistir durante a semana. Então fique à vontade para compartilhar, para comentar, e entre em contato também com Dom Paulo na paróquia Santuário São Roque, no Mosteiro, e também com toda a associação, né? Lourdinha Fontão. Isso, fico muito contente de estar aqui no seu estúdio, parabenizá-lo pelo ótimo trabalho, né, que faz toda a questão da comunicação da nossa diocese, junto com o Padre Fabiano, o Padre Luiz Fernando, e ficamos muito contentes e honrados com o seu belo trabalho. E a todo o pessoal do Diocast, né, que possamos viver em comunhão com Deus. Vamos lá, ser santo, como nosso Deus é santo e como nossa serva de Deus procurou viver no seu tempo. Muito bem, um grande abraço para você, muito obrigado, Dom Paulo, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Termina aqui o Diocast, produzido pela Pastoral da Comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. Até o nosso próximo encontro.